Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. 1 Timóteo 4:4. É muito comum que cristãos tenham dúvidas sobre como se relacionar com a cultura. Podemos ouvir músicas? Podemos apreciar arte? Podemos assistir a um filme? Podemos torcer por um time? Podemos gostar de tecnologia, literatura, comida, esportes, viagem, beleza, trabalho bem feito? Como viver no mundo sem amar o mundo? Como desfrutar das coisas boas da criação sem cair na idolatria? A Bíblia nos dá uma visão equilibrada. Por um lado, ela nos alerta contra o amor ao mundo no sentido de um sistema rebelde contra Deus. Por outro lado, ela nos ensina que a criação de Deus é boa e pode ser recebida com ações de graça. Paulo diz a Timóteo: toda a criação de Deus é boa. Isso nos lembra de Gênesis, quando Deus cria o mundo e declara que tudo era bom. A matéria não é má em si mesma. O corpo não é mau em si mesmo. A beleza não é má em si mesma. O alimento, a música, a inteligência, a arte, a criatividade, o trabalho, os relacionamentos, tudo isso pertence originalmente ao Deus Criador. O pecado não criou a cultura. O pecado distorceu a cultura. Essa diferença é importante. O ser humano foi criado à imagem de Deus e recebeu a vocação de cultivar a criação. Por isso, onde há criatividade, ordem, beleza, cuidado, excelência e verdade, vemos ecos da bondade do Criador, mesmo em um mundo caído. Isso não significa que tudo na cultura deve ser aceito sem discernimento. A cultura humana está marcada pelo pecado. Há músicas que exaltam a imoralidade, filmes que celebram a violência ou a impureza, ideias que afrontam a verdade de Deus, entretenimentos que alimentam a cobiça, vaidade, sensualidade, orgulho e rebeldia. O cristão não pode ser ingênuo. Nem tudo que é popular é bom. Nem tudo que diverte edifica, nem tudo que emociona aproxima o coração de Deus. Mas também não devemos cair no outro extremo, como se toda expressão cultural fosse automaticamente pecaminosa. Alguns cristãos vivem como se a espiritualidade verdadeira exigisse rejeitar tudo que não acontece dentro do templo. Mas a Bíblia nos ensina que Cristo é o Senhor de toda a realidade. Ele não governa apenas os momentos de culto. Ele governa a mesa da nossa casa, o nosso trabalho, nossas conversas, nosso descanso, nosso lazer e nossa relação com a cultura. O problema central não é apenas posso ou não posso. A pergunta mais profunda é: isso me ajuda a amar mais a Deus ou está disputando o meu coração? Isso pode ser recebido com ações de graça? Isso me domina? Isso fere minha consciência? Isso me leva a tropeçar? Isso glorifica a Deus? Isso me torna mais parecido com Cristo ou alimenta a minha carne? O equilíbrio cristão passa por reconhecer que uma coisa boa pode se tornar pecado quando é usada de forma desordenada. Comida é boa, mas glutonaria é pecado. Descanso é bom, mas preguiça é pecado. Trabalho é bom, mas idolatria do trabalho é pecado. Tecnologia pode ser útil, mas vício e distração constante prejudica a alma. Esporte pode ser lazer saudável, mas pode virar paixão descontrolada. A arte pode expressar beleza, mas também pode transmitir impureza e rebelião. Portanto, o cristão não deve ser um mundano nem legalista. O mundano recebe a cultura sem discernimento e se deixa moldar por ela. O legalista rejeita as coisas boas como se a santidade dependesse apenas de afastamento externo. O cristão maduro aprende a discernir, recebe com gratidão o que é bom, rejeitar o que é mal e submeter tudo ao senhorio de Cristo. Cristo precisa estar no centro. Ele é o Criador e o Redentor. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Isso significa que nada na vida é neutro no sentido absoluto. Tudo deve ser visto diante do Senhor. Até as coisas simples podem ser santificadas pela palavra e pela oração. Uma refeição em família pode ser ocasiões de gratidão. Um trabalho bem feito pode ser serviço a Deus. Uma música bela pode despertar admiração pelo Criador. Uma conversa saudável pode fortalecer vínculos. Um descanso correto pode renovar as forças para servir melhor. Mas quando Cristo sai do centro, as coisas boas começam a ocupar o trono. E o coração humano é especialista em transformar presentes em ídolos. Deus nos dá algo bom e nós tentamos viver para aquilo. Deus nos dá família e fazemos da família um Deus. Deus nos dá trabalho e fazemos do trabalho nossa identidade. Deus nos dá lazer e fazemos dele nossa razão de viver. Deus nos dá dons e usamos para nossa própria glória. No fim, o Evangelho nos liberta para desfrutar corretamente.
Em Cristo, não precisamos usar as coisas criadas para preencher o vazio da alma. Cristo é nossa vida. Ele é nossa alegria maior. Justamente por isso, podemos receber presentes sem transformá-los em salvadores. Podemos apreciar coisas boas sem depender delas para nossa identidade. Que Deus nos dê sabedoria, que saibamos olhar para a cultura com olhos bíblicos, que rejeitemos o pecado sem desprezar a criação, que recebamos o que é bom com ações de graça, que tenhamos coragem de abandonar aquilo que contamina a alma e que em tudo Cristo seja o centro, o Senhor e a alegria suprema do nosso coração. Você ouviu o devocional Vida em Comunhão. Todos os dias temos novos episódios. Por isso, não deixe de se inscrever na sua plataforma preferida para não perder as notificações, seja no YouTube ou no Spotify. E que Deus abençoe grandemente o seu dia.